A batalha está travada no Egito. De um lado, Arão e Moisés. Do outro lado, Janes e Jambres, os magos de Faraó. No capítulo 9, nós vamos ver sobre as pragas da pestilência sobre os animais, também das úlceras e saraiva que Deus manda sobre o Egito. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 9. Aproveite para se inscrever no canal, para mandar para alguém da sua família. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez e você pode participar comigo dessa leitura abençoada. Vamos ler a Bíblia toda, se Deus quiser. E hoje vamos capítulo 9 do livro de Êxodo. Vamos que vamos. Assim vai ficar Faraó e os seus servos neste duelo contra Moisés e Arão, na verdade, contra o Senhor dos Exércitos. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, ainda por força o detiveres, deixa eu colocar aqui um auxiliar, pronto. Ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então, essa praga aqui, específica para os animais. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Aprenda uma coisa aqui: até o seu pet é protegido pelo Senhor, ok? Até os nossos animais, até o totó, até o passarinho, até o periquito do meu irmão Jovem Alencar, que está assistindo aí de Salvador. Alô, Paripe, Assembleia de Deus em Paripe, Salvador, Bahia. Presbítero Alencar, fique tranquilo, seus periquitos estão protegidos pelo Senhor. Olha aí, está dizendo aqui, ó: farei separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra, nada, nem um passarinho, de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Não estava aparecendo o slide para você, vamos ler de novo? E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Versículo 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Deus avisou, mas queria ficar bravo. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai as vossas mãos cheias de cinza do forno. E Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Olhe que esse forno era onde os hebreus trabalhavam como escravos. Fornos de ferro do Egito. Deus manda pegar cinzas e jogar para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado que sobrou, e por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado.
De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Lembra que os magos no começo imitaram tudo? Fizeram o cajado também virar serpente, mas a serpente de Moisés e Arão engoliu a deles. Mas eles fizeram também a água transformar em sangue. Eles fizeram vir as rãs, só não conseguiram mandar as rãs embora. Eles chamam os demônios, só não sabem tirar, né? Mas agora o negócio estreitou. Desde a praga dos piolhos, que eles não conseguem mais imitar. E agora eles não conseguem ficar parados, porque eles estão se coçando de tudo que é jeito, pulando para lá e para cá. Pois é assim que Jeová faz contra os seus inimigos. Olha aí a cara deles. Janes e Jambres são o nome deles. Vê se não tem cara de Janes e Jambres. Janes é o mais fortinho e Jambres é o de cá. Aí eu estou chutando, tá? A Bíblia não diz o nome deles aqui em Êxodo, mas Paulo fala lá em uma das suas epístolas que assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, algumas pessoas estavam resistindo a Paulo. Olha aí, cheio de úlcera, cheio de sarna, porque resistiram o profeta de Deus, Moisés e Arão. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: acabou não, Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva. Nunca impeça o povo de Deus de adorar. Nunca impeça o povo de Deus de realizar o culto. Deixe aí o meu povo para que me sirva. Quem impede o culto é Faraó. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Recapitulando, para quem não acompanhou todas as lives, cada uma das 10 pragas era afrontando um deus egípcio, ok? A última vai ser o primogênito, porque Faraó também era adorado como Deus, um Deus homem, tá? Então, todas as pragas são para afrontar um Deus. Eles adoravam o Nilo como uma divindade e outros ídolos que eles adoravam, como o sol. Deus vai trazer trevas. Cada uma das pragas afronta diretamente um Deus egípcio e Deus está dizendo, ó, eu vou apertar o negócio e vocês vão saber que eu sou o Senhor sobre toda a terra, inclusive sobre a terra do Egito. Entendeu, Faraó? Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, Faraó, a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Para que sejas destruído mesmo da terra. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quando Deus deixa um homem muito mal prosseguir, é porque a queda dele vai ser grande, vai ser maior. Deus está dizendo, eu deixei você vir até aqui para mostrar todo o meu poder. Eu te mantive. Você está aí porque eu te mantive. Deus tem mantido muitas pessoas injustas no poder para mostrar que ele é mais poderoso. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir? É sério, Faraó? Você vai encarar o Todo-Poderoso? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Ou seja, nessa altura do campeonato, até os egípcios já estavam se convertendo, e Faraó nada. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara. Opa, peraí, João Neves. Não é mais Arão, não? Moisés está ficando agora esperto. Moisés agora perdeu o medo. Está nem gaguejando mais. Olha aí. E Moisés estendeu a sua vara. Opa, Arão,
Você está aposentado agora. Deixa comigo. Eu aprendi. Porque ele disse que não, ele disse que era gago, ele disse que não podia. Deus mandou Deus escolher outro. Mas agora que ele viu que o negócio funciona, a fé dele foi aumentando. E disse: Arão, deixa comigo, que agora eu mesmo levanto a vara. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo, e corria pela terra, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado com a saraiva. Era um inferno tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, a terra onde os judeus habitavam, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Eita glória! Que coisa, né? Somente lá não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Esta vez pequei. Ah, essa vez foi? E as outras 8 você não pecou, não. É um cara de pau esse Faraó, né? Esta vez pequei. Tá bom. Sim. Fale-me mais sobre isso, Faraó. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Reconheceu? Olha aí. Orai ao Senhor, pois que basta. Ou seja, chega. Moisés, chega, você venceu. Orai ao Senhor, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, estou com medo. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Eita, Moisés ficou ousado. Saindo da cidade, estenderei minhas mãos. Arão parece que perdeu o emprego. Pegou Moisés? Agora Moisés pegou do tranco, mas pegou. Agora ninguém segura Moisés. Estenderei as minhas mãos. Agora eu sei que Deus não está de brincadeira comigo, não. Aleluia. Estenderei as minhas mãos e vai cessar a praga. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Eu sei, Faraó, que você ainda está mentindo, mas dessa vez. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste, ou seja, já estava próximo à colheita. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Aleluia. Opa, trigo coberto, trigo protegido, não é atingido pela saraiva. É mistério. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Aleluia. Levantai mãos santas. Glória a Deus. Cadê, gente? Cadê meu slide? Vamos lá? Não mais caiu sobre a terra. 34. Vendo, pois, Moisés que cessou a chuva e a saraiva, vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, os trovões, pecou ainda mais. Ah, Faraó. Pecou ainda mais, endureceu seu coração, ele e o seu servo. Vamos deixar aí não. O pessoal diz, é mesmo, é mesmo. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O negócio vai endurecer mais ainda, Faraó. Não acabou, não. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia toda. Hoje foi a leitura de Êxodo, capítulo 9. Compartilhe essa live com mais alguém da sua família. Vamos ler a Bíblia toda, se Deus quiser. Pai, obrigado pela vida do teu filho que dedicou esse tempinho para aprender a tua palavra. Senhor, nos livra da incredulidade, nos livra desse espírito de Faraó que não respeita os profetas do Senhor e nos abençoa como abençoaste a Moisés. Nos dá autoridade para estendermos as nossas mãos para abençoar e para defender nossa família. Eu estendo as minhas mãos sobre a nação brasileira e te peço que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja
sobre a nação brasileira, e que a aliança que está feita jamais seja quebrada. O Brasil é amigo de Israel desde a sua fundação. Eu declaro a bênção de Abraão sobre a nação brasileira. Oro por Jerusalém, haja paz sobre Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.